Que bom estar com vocês aqui para poder compartilhar o segundo momento de Até Ressurreição. Meu nome é Emerson Duarte, somos do canal Cainos, Evoluir para Vencer. E aí, compartilhe o vídeo, compartilhe a sua experiência em assistir esse vídeo, compartilhe a transformação na sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês outro momento da Semana Santa. Na sexta-feira, o Getsemane. Jesus, ele ceiou, nós vimos no domingo passado, o momento da ceia, e foi surpreendente, foi maravilhoso. E agora o momento que Jesus agora está passando por todo um sofrimento interno, de saber que existia um grande preço a pagar. E eu quero falar para você que é pagar por mim e a pagar por você. Nós temos que nos incluir nesse pacote, porque Jesus, ele inclui a humanidade, ele inclui todos aqueles, ele inclui de graça esse sacrifício por você. Não porque você mereça, porque nós não merecemos nada, mas Jesus sacrificou tudo por nós. E quando você observa o texto, o Getsemane é um momento assim de mais dor de Jesus. Eu observo a mais humanidade, onde Jesus ele expressa toda a sua humanidade, toda a sua paixão e também todo o seu sofrimento. E nós temos muitas lições no Getsemane. Eu quero compartilhar algumas com vocês. Eu quero ler, primeiramente, o texto base ali para a gente poder compartilhar. A gente vai caminhando na história, mas eu quero ler só um versículo, e alguns versículos eu vou lendo aí. Mas eu vou ler cada versículo já falando de um exemplo, de um aprendizado que nós podemos tirar cada momento aí. Lucas 22 ao 42 diz assim: Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós começamos a aprender no Getsemane algo muito importante na nossa vida e na sua vida. Tudo começa pela oração. Os discípulos saem com Jesus, Jesus chama ali 3 discípulos junto com ele, Pedro, Tiago, João ali, para orarem. Ele estava passando por uma grande tribulação, mas ele começa a orar ao Pai. Isso me ensina que nos momentos de dor, nos momentos de dificuldades, nos momentos que nós não temos saída, a oração é a base. Nos momentos de alegria, a oração é a base. Nos momentos que nós estamos vivendo um êxtase da vida, a oração é a base. A vida de oração é o que sustenta a nossa vida humana. Então, orar é algo muito importante, tão quanto comer. Ele participou da ceia, e aí ele pega os discípulos, vai para o Monte das Oliveiras, e ali no jardim do Getsemane, ali ele busca orar e clamar a Deus no momento que ele estava passando por grande dificuldade. Tudo começa pela oração. Algo também que ele me ensina aqui, que Jesus nos ensina: nunca se isole nas horas difíceis. A tendência nossa, quando nós estamos passando por qualquer situação difícil, é nos isolar. Entrar num quarto, fechar a porta e ali muitas vezes ficar isolado, não conseguir enxergar a saída. Mas Jesus, ele leva, Mateus 26, 37 e 38 fala assim: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fica aqui e vigie comigo. Ele leva alguém, ele se aproxima de alguém. E mais, ele abre o seu coração para aquelas pessoas. Não quer dizer que aquelas pessoas iriam sentir o que Jesus estava sentindo. Não quer dizer que aquelas pessoas iriam sofrer o que Jesus estava sofrendo, porque esse sofrimento era único de Jesus. Mas ele se aproximou de pessoas para poder, de alguma forma, externar o seu coração. Você sabia que uma das necessidades do ser humano é ser ouvido na essência? É ser ouvido sem julgamento, é contar a sua história para alguém? E aqui eu observo Jesus passando por toda essa estrutura do Getsemane de dor, contando o seu coração. Vem comigo, vem orar comigo, vem estar junto comigo. Eu preciso de estar com alguém. Então, no momento que você estiver passando por suas dificuldades, passando por sua dor, procure estar com pessoas. Procure estar com pessoas. Isso fará toda a diferença. Segundo ponto, que nós podemos ver também, muitas vezes,
Só o que nos resta é nos derramar na presença de Deus. A grande maioria das vezes, tem um momento em nossa vida que é só se derramar na presença de Deus. É só abrir o coração para Deus. Tem momentos que ninguém vai entender a nossa dor, mas Deus vai entender a nossa dor. Jesus, ele vai adiante. O texto de Mateus 26, 39 diz assim: indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele rasga o coração. Ele se derrama na presença de Deus. Ele abre o seu coração para Deus. Nós aprendemos aqui que abrir o coração para Deus é abrir completamente, é falar completamente o nosso coração, o nosso sentimento. Porque a humanidade de Cristo não quer a cruz. E ele fala claramente: eu não quero cruz. Senhor, se possível, passa de mim esse sofrimento. Mas, acima de tudo, que o propósito, por aquilo que eu vi no mundo, o propósito que o Senhor estabeleceu para mim, seja cumprido. Eu quero falar para você que o propósito é uma grande chave. O propósito é aquilo que você está disposto a morrer. Isso é propósito. O que você tem paixão na vida, que você está disposto a morrer, isso é propósito. E o propósito que Jesus tinha em amar a humanidade, se entregar por ela, nada nesse mundo poderia tirar daquele propósito. E por isso que ele fala: eu não estou querendo isso, mas eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então ele abre o coração com o Pai. Ele abre com sinceridade o coração. Ele fala com sinceridade: eu não quero morrer, mas a tua vontade tem que permanecer na minha vida. Nós também aprendemos: se você conhece o valor, só você conhece o valor, só você, e o tamanho da tua luta. E não desista. Não desista. Tem hora que nós pensamos que as pessoas conhecem o tamanho da nossa luta. E a gente vai compartilhar com alguém pega e até menospreza aquilo que eu compartilhei. Algum sonho que você tem, você compartilha, as pessoas menosprezam e você desiste. Mas o que eu observo é que Jesus, era só ele que entendia a dor que ele estava passando. Versículo 26, capítulo 26, 41 e 40 de Mateus, diz assim: então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele volta e eles estão dormindo. Eles não estavam compreendendo a dor que Jesus estava passando. Mas Jesus não desistiu do propósito que Deus tinha e aquilo que ele tinha que cumprir através do eterno amor que ele tem por nós naquela cruz. Ele não desistiu de nos amar. Mesmo em momento de sofrimento, ele não querendo, mas ele não desiste, porque o amor é uma decisão, como eu falei na vez passada, justamente isso aí, é decidir se entregar para o outro completamente. E Jesus, ele olha isso aí. Se você conhece o valor e o tamanho dessa luta, é só você que conhece o tamanho da sua luta. Pessoas não vão conhecer, não vão entender. Teu esposo não entende a tua luta, tua esposa não entende a sua luta, os seus filhos não vão entender a sua luta, os seus colaboradores da empresa não entendem a luta sua, mas Deus, ele conhece a sua luta. E se você quer ter sucesso, não desista. Não desista. Vai à presença de Deus. Algo também que eu consigo aprender no Getsemane. Deus é glorificado no nosso sofrimento. Depois, ele voltou aos discípulos. Vocês ainda dormem? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ali começa a glorificação de Deus. Jesus, ele vai se entregar. Judas já estava chegando próximo dele no jardim do Getsemane para dar aquele beijo da traição. E ele ia ser completamente entregue às mãos daqueles que iam julgá-lo de maneira errada. Iam matá-lo. Iam crucificá-lo. Mas mesmo assim, Deus tem cuidado dele. E Deus glorifica no sofrimento. Eu quero falar para você que muitas vezes não importa a luta que você está passando. Tem muitas lutas que nós passamos, é para que Deus possa ser glorificado na nossa vida.
para que nós possamos testemunhar das saídas, testemunhar daquilo que Deus faz, dos milagres que Deus está fazendo. E tem lutas que nós não conseguimos nem entender, mas Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Tem lutas que você não consegue compreender, mas Deus cuida de você. Porque Deus ele cuida de uma forma tão especial. Por isso que o salmista ele fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque a expectativa sempre é desse Deus que glorifica a nossa vida dentro do sofrimento. Também aprendo com Jesus. Somente Deus pode me consolar e me fortalecer para enfrentar as mais terríveis ou mais grandes batalhas. Lucas 22, 42 e 43 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí o texto fala que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Nas extensas batalhas que você está passando, nas dificuldades que você está passando, naquilo talvez mais difíceis momentos da sua vida, eu quero falar para você que Deus ele consola e fortalece nosso coração para enfrentar as grandes batalhas. São nos desertos das vidas que Deus nos prepara para as grandes batalhas. O Getsemane era um grande deserto para Jesus, mas Deus ele envia um anjo para fortalecê-lo, para dar força a ele, para cumprir o propósito do amor de Deus na vida sua e na minha vida. É por isso que é tão impressionante o amor de Cristo. Paulo vai falar que é constrangedor, é muito constrangedor esse amor, porque nós não conseguimos amar de forma nenhuma como Jesus nos amou. Com grande amor ao ponto de dar a sua vida para os seus amigos, e Deus entregou a sua vida por você, e nos deu a esperança de vida eterna. E a crucificação foi um momento de maior dor de Cristo. E um grande significado também para a sua e para a minha vida. Então, que Deus te abençoe. Entenda que o Getsemane é um lugar de oração para gerar poder e glorificação. Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com vocês. E amanhã tem mais.